Olá, tudo bem? Continuamos aqui com as nossas videoaulas do oitavo ano. Chegamos aqui aos nossos 12º capítulo. Esse capítulo aqui bota fim a esse período do segundo reinado, ao reinado de Dom Pedro II. Nós estamos falando já desse segundo reinado já há alguns capítulos e nesse capítulo nós vamos colocar fim a ele. Então nós vamos falar do processo que vai da monarquia à república, do processo no qual o Estado brasileiro, no qual o Brasil vai sair de uma monarquia e entrar numa república. Nós falamos então que Dom Pedro II ele vai ficar de 1840 a 1889, então vai ser o mais longo governo que o Brasil já teve, e nós falamos de várias características desse segundo reinado, do reinado de Dom Pedro II, falamos da habilidade dele de conseguir manipular a elite brasileira para conseguir se manter no poder, ora dando poder aos liberais, ora dando poder para os conservadores, no que nós falamos ali do nosso parlamentarismo às avessas. Nós falamos também da tentativa de industrialização que houve, falamos do Barão de Mauá, falamos também da Guerra do Paraguai e das consequências da Guerra do Paraguai para o Brasil. Então, se você quiser saber mais detalhes sobre o segundo reinado e não assistiu ou não lembra, volte nos vídeos anteriores e dê uma assistida para você conseguir acompanhar direito o que eu estou falando aqui agora. Então, recapitulando um pouco, nós estamos falando aqui no segundo reinado e também houve um processo importantíssimo que é exatamente o final da escravidão. A escravidão, que era a base da mão de obra, tanto do ciclo do açúcar como do ciclo do café, agora vai entrando em declínio e vai entrando para o seu fim. A questão é como aconteceu esse fim da escravidão no Brasil. O final da escravidão no Brasil aconteceu muito por uma pressão externa. A Inglaterra estava se industrializando, ela acabou de passar pela Revolução Industrial e a Revolução Industrial vai produzir muito e vai precisar de um mercado consumidor. Escravo não compra e a partir do momento que escravo não compra, a Inglaterra vai incentivar os países a utilizar mão de obra assalariada. Um trabalhador assalariado tem dinheiro, tem a possibilidade de comprar produtos ingleses. Então nós temos ali a Inglaterra atuando para acabar com a escravidão. Não é porque ela é bonzinha, não é porque ela está querendo fazer o bem para a humanidade, mas porque ela está querendo pessoas para comprar produtos dela. Então, primeiro, a escravidão então vai acontecer no Brasil, nós vamos ter ali leis que vão acabando com ela pouco a pouco. Primeiro se faz uma lei para proibir o tráfico, depois se faz uma lei para libertar os escravos acima de 60 anos de idade, aí vem a lei do ventre livre, no qual filhos de escravos agora se tornam livres e depois, finalmente, a Lei Áurea. Então nós temos um processo para o final da escravidão que vai pegar ali 3 ou 4 décadas, então 30, 40 anos. Um longo processo que nós vimos aqui, que também vai ser auxiliado pela Guerra do Paraguai, já que muitas pessoas que foram para a guerra, lutar na Guerra do Paraguai, vão ser contrários à escravidão, muitos deles inclusive vão ser negros que vão lutar na Guerra do Paraguai. Então nós temos ali o exército brasileiro, tanto os soldados rasos como ali aqueles de patente mais alta, eles vão se colocar contra a escravidão também porque a escravidão é um símbolo daquele país atrasado, o país moderno, o país que está na ponta, o país que está de acordo com os ideais que estão sendo colocados na Europa, não é um país com escravidão. Escravidão é o símbolo do passado. Então, o exército brasileiro, que agora está organizado por causa da Guerra do Paraguai, vai se colocar contra a escravidão, principalmente aqueles soldados que conviveram com escravos ou foram ex-escravos. A final da escravidão, então, vai passar exatamente por esse processo no qual nós vamos ter as leis que vão sendo colocadas e vão libertando os escravos pouco a pouco e, finalmente, nós vamos ter a Lei Áurea, em 1888, que vai declarar todos os escravos livres. Esse processo vai ser muito importante para a gente conseguir compreender o que vai acontecer no Império e por que a monarquia vai perdendo apoio pouco a pouco e ela vai, no final, sem apoio nenhum, cair. Vai entrar em crise e vai cair e vai surgir então a República. Nós temos aqui então
o tráfico de escravos caindo, o uso de escravos no Brasil caindo, e a partir do momento que você vai ter esse tráfico de escravos caindo tanto no Nordeste como no Sudeste brasileiro, nós temos ali o uso de escravos acabando, o final desse comércio de escravos acontecendo, nós temos ali um pico mais ou menos aí no início do segundo reinado, e depois com as leis que vão proibindo a escravidão vai terminando e o tráfico de escravos vai terminando. Aí nós temos uma mudança de contexto, nós temos uma mudança total do que vai ser a mão de obra no Brasil. Se o escravo sai, tem que alguém substituir ele. Quem é que vai substituir o escravo? Vai ser justamente o imigrante. E quem que é esse imigrante que vai substituir o escravo? Vai ser justamente a população pobre da Europa, a Europa ali está passando por um momento de crise financeira, crise social. Então, boa parte dessa população pobre que está na miséria, que está passando fome na Europa, vai vir para a América. Os dois principais destinos, então, vão ser os Estados Unidos, por um lado, o Brasil, por outro. Então, o que não vai vir para cá vão ser os pobres da Europa que vão vir para cá, principalmente aqui na nossa região de São Paulo vão vir os italianos e os espanhóis, e a partir disso eles vão estabelecer colônias aqui, mas essas colônias vão ser utilizadas para substituir essa mão de obra escrava. Muitas dessas pessoas vão trabalhar nas fazendas, nas mesmas fazendas no qual os escravos trabalhavam. Esses donos de cafezais, esses donos de canaviais, eles não aceitaram pagar salários para os escravos que eles tiveram a vida deles em toda. Então, quando aconteceu a Lei Áurea, os escravos foram colocados para fora da fazenda e os imigrantes foram chamados para substituir eles. Inclusive, alguns imigrantes tiveram sua passagem paga pelos senhores de cafezais, pelos donos de cafezais e donos de canaviais para vir trabalhar aqui no Brasil, e chegam aqui, eles têm que trabalhar para pagar a dívida de trazer eles e a família deles para cá. O que nós vamos ter aqui então é esses imigrantes chegando para superar a crise da escravidão, essa crise do final da escravidão, mas também como um projeto para embranquecer a população brasileira. Se acreditava naquele momento que a população brasileira e o Brasil não dava certo porque nós tínhamos uma população que era de pele muito escura, e a população negra não é uma população que, argumentos da época, não meus, se colocava que essa população negra não tinha muito lá tutano. O negro é bom para trabalho braçal, é bom para ter músculo, mas não é bom para pensar. Então, que se acreditava que uma sociedade moderna, uma sociedade que era de ponta, uma sociedade que era civilizada, o alto da civilização era o branco. Então, um dos projetos, inclusive do Estado brasileiro, era de embranquecer a população a partir da vinda destes imigrantes para cá. Esses milhares de imigrantes vêm aqui para o Brasil para trabalhar no lugar dos escravos. Mas o que é importante a gente compreender não é a vinda desses imigrantes para cá, o final da escravidão, mas que o mundo está em mudança. O contexto está mudando, o mundo está mudando, a Inglaterra está mudando, a Revolução Industrial está acontecendo, o Brasil está mudando e a monarquia está tentando acompanhar essa mudança da melhor forma possível. O problema é, quem apoiava a monarquia eram justamente aqueles que se sustentavam essa velha ordem. Quem apoiava a monarquia é aqueles que estavam ao lado da escravidão, é aqueles que utilizavam a escravidão e aqueles que estavam ali se aproveitando dessas estruturas que estavam no Brasil desde a colônia. Então, quando nós temos aqui esses imigrantes vindo, o que nós vamos ter aqui é uma nova estrutura social, uma nova organização social. E a partir dessa nova organização social, esses imigrantes eles vão estabelecer parcerias. Na maior parte do tempo, essas parcerias vão se tornar fracassadas, porque os cafeicultores e os canavieiros brasileiros tiravam proveito dos imigrantes que vinham para cá, ou então estabelecer colônias. E essas colônias produziam para os cafeicultores, produziam para os canavieiros. E a partir disso,
O que nós vamos ter aqui então são essas cenas que nós todos conhecemos de imigrantes vindo para cá, esses milhares e milhares e milhares de imigrantes que desembarcavam no Porto de Santos, que desembarcavam no Porto do Rio de Janeiro e iam para a região que era a produção de café, para a produção de açúcar e para a indústria que estava ali começando, principalmente no final do reinado. Nós tivemos ali no meio do reinado uma tentativa de industrialização, que deu errado, nós vimos ali, mas agora a indústria brasileira está tentando também crescer novamente. E a partir desse crescimento da indústria, ela vai encontrar um novo contexto no qual o imperador, no qual Dom Pedro II, já não contava com o apoio que ele tinha antes. Um governo, ele é trocado por falta de apoio. Enquanto ele tiver apoio, ele permanece no poder. Então, se a monarquia permanecesse com o apoio que ela tinha, ela permaneceria no poder. Se trocou a monarquia pela república porque ela perde o poder. Então, nós temos que compreender esse processo no qual a monarquia perde o apoio que ela tinha e ela deixa de ter apoio e a partir disso ela cai, ela é substituída pela república. A primeira questão que nós vamos ter aqui é a questão religiosa, a chamada questão religiosa. Então, nós temos aqui a igreja, principalmente a igreja católica, tendo um apoio muito sólido à monarquia. Afinal de contas, o monarca ele é um ser que é escolhido por Deus dentro daquilo que é da ideologia, dentro das ideias da monarquia. O monarca é um representante de Deus na Terra, então é a igreja, ela apoia a monarquia, ela apoia o monarca, até que nós temos uma bula papal que expulsa os maçons da igreja. E essa bula papal vem aqui para o Brasil no momento no qual a maçonaria não só tem o poder aqui no Brasil, como boa parte de todos os ministros, boa parte de todos aqueles que trabalham para Dom Pedro II e organizam o Brasil são maçons. Então Dom Pedro II enfrenta ali a questão de ou ele aceita a bula papal e faz com que a bula papal aconteça aqui no Brasil, autoriza para que ela aconteça aqui no Brasil, ou ele apoia a maçonaria, ele apoia aqueles que são algumas das pessoas mais sólidas da sua base, alguns dos seus maiores apoiadores e a maior parte dos seus ministros que eram maçons. No caso aqui, o que acontece é que Dom Pedro II ele faz a opção de não aceitar essa bula papal, e a partir do momento que ele não aceita a bula papal, nós vamos ter dois bispos que vão fazer com que essa bula seja exercida aqui no Brasil, vão expulsar os maçons das suas paróquias, e o que vai acontecer então é que Dom Pedro vai pegar e vai prender esse bispo de Olinda e o bispo de Belém, por causa que eles eles aceitaram ali a bula papal. O que vai acontecer então é um conflito entre a Igreja Católica e o imperador e Dom Pedro II. Nesse conflito, ele vai acabar perdendo o apoio, um dos maiores apoios, mais importantes apoios que ele tinha, que era justamente o apoio da Igreja. A segunda questão, então, é a questão militar. O exército brasileiro participou da Guerra do Paraguai e a partir do momento que ele participa da Guerra do Paraguai, ele se organiza, ele se torna um exército profissional, ele faz parte da estrutura ou praticamente toda a estrutura do exército que nós temos hoje. O exército, os baixos oficiais, os soldados, eles estavam ali convivendo com os escravos, eles eram ex-escravos. A partir disso, eles já eram naturalmente contrários à escravidão. Enquanto que os oficiais, eles basicamente vinham da elite brasileira e eles eram educados na Europa. E a partir do momento que eles eram educados na Europa, essas ideias da Europa, essas ideias do positivismo, essas ideias científicas vinham junto com eles e eles voltavam aqui para o Brasil tendo a ideia de que eles iam transformar o Brasil num país moderno, num país civilizado, e a escravidão não entrava nesse quadro deles. Então, de alguma forma, todas as pessoas aí vão ali no exército vão se colocar contrários à escravidão, e o exército brasileiro vai ser um núcleo a favor, então, da república, vai ser um núcleo a favor da abolição da escravidão e contrário a Dom Pedro II. Esse mesmo exército que foi criado e foi organizado por Dom Pedro II, basicamente, vai se colocar contra ele.
A partir disso, o que nós vamos ter aqui é a questão abolicionista. Então, nós temos um processo de término, um processo de final da escravidão, mas esse processo ele vai atingir os últimos apoiadores de Dom Pedro II, que são justamente os cafeicultores. Os cafeicultores são aqueles que têm mais dinheiro no Brasil, o café é aquele que dá mais dinheiro no Brasil, mas os cafeicultores dependiam da escravidão para conseguir produzir o café barato e vender o mais caro possível para a Europa. Então, o lucro deles dependia, em parte, da escravidão. Quando você retira a escravidão, você está retirando o lucro dos cafeicultores e, a partir disso, também esses cafeicultores vão ficar contra Dom Pedro II quando a princesa Isabel faz a Lei Áurea. São 3 principais apoios. Então, Dom Pedro II tinha um tripé que apoiava ele. 3 apoios: a igreja, o exército e os cafeicultores. Esses 3 apoios vão sendo retirados por questões diferentes. Nós vamos ter a questão da igreja, a questão do exército e a questão abolicionista, a questão militar, a questão religiosa, da questão da bula papal. Nós vamos ter a questão militar, do exército, ou por um lado ou por outro, não apoiando o Dom Pedro II e indo contra a escravidão, e por outro nós vamos ter a questão abolicionista, que vai colocar os cafeicultores contrários a Dom Pedro II. Quando ele perde esses 3 apoios, quando o governo perde totalmente os apoios, o que vai acontecer é exatamente a troca de governo. O que nós precisamos entender então? A monarquia ela se sustentou por um período muito grande, mas ela se sustentou na habilidade de Dom Pedro II de conseguir estabelecer apoios e de conseguir manipular a elite brasileira para apoiar ele, ora dando força para os grupos liberais, ora dando força para os grupos conservadores. Quando nós chegamos no final da monarquia, ele não consegue ter habilidade suficiente para manter esses apoios. Com a modernização da sociedade e a modernização do Brasil, há uma mudança de contexto, a escravidão vai saindo de cena, entra aí os imigrantes, vai entrar uma outra sociedade que está se formando ali e a monarquia tenta acompanhar, mas não consegue acompanhar essas mudanças. Vai perdendo pouco a pouco seus apoios. Vai perdendo na questão militar, perde o apoio do exército, na questão religiosa, perde o apoio da igreja e agora, na questão abolicionista, perde o apoio dos cafeicultores. Quando ela perde o apoio de todos os seus principais apoiadores, é que a monarquia cai e surge a república. E deixemos claro, a proclamação da República não foi uma coisa popular, não teve movimento da população brasileira, boa parte da população brasileira nem soube, ou soube 10, 15 anos depois, que foi proclamada a República. A proclamação da República, como outros tantos grandes eventos da sociedade brasileira e da história brasileira, não teve a participação popular. Foi um movimento de elite, a elite brasileira ela decide retirar a monarquia e colocar a república. Então, nós temos aqui que compreender este processo. Se esse processo ficou claro para vocês, meus caros, nós entendemos aqui o segundo reinado e entendemos a proclamação da república. Dessa aula, então, nós ficamos por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, comentem ou me mandem uma mensagem, fiquem à vontade. Mas esse 12º capítulo e o segundo reinado, então nós encerramos. Até a nossa próxima aula. Até lá!